Tá treinando há mais de um ano e não tá crescendo? Assiste o vídeo que eu acho que eu vou descobrir o porquê. Galera, é normal nos dias de hoje a gente ficar envolto numa rotina ou na falta de uma rotina que acaba impedindo que a gente tenha o rendimento que a gente queira, né? Se você, assim como a maioria dos brasileiros, trabalha, estuda, ainda tem que dar atenção para a família e lidar com as coisas do dia a dia, você não é exceção. Mas calma, isso aí pode não ser o fim dos tempos para você que, além de tudo isso, quer ter resultado. É muito comum que a gente desregule nesse meio do caminho a forma como a gente come e como a gente treina. E eu tô aqui para responder algumas dúvidas que você pode ter com relação ao seu sono, ao que você come antes de dormir e qual seria o melhor horário para você treinar. Primeira coisa, se toda essa correria está afetando o seu sono, sim, isso é uma coisa que você precisa rever. Muitas vezes, todas as pessoas que têm uma rotina muito corrida e não fazem atividade física têm um estresse mental aumentado demais. Então ela chega cansada ao final do dia, mas não necessariamente cansada fisicamente. E isso afeta diretamente no sono dessa pessoa, porque ela normalmente demora muito a dormir e não entra no sono REM, que é o sono reparador, sono que vai fazer realmente com que você acorde disposto e pronto para produzir no dia seguinte. Na maioria desses casos, o mais indicado é que você encaixe a atividade física, porque o estresse mental faz com que você tenha uma estafa, um cansaço que não desliga o seu corpo, muito menos a sua mente. Então, inclua a atividade física mesmo que seja antes de dormir. Pô, mas peraí, Rubens, atividade física antes de dormir, isso não pode atrapalhar nos meus ganhos? Uma das maiores dúvidas que eu recebo normalmente no consultório é exatamente essa. Rubens, qual é o melhor horário para eu treinar? A resposta que eu dou é sempre a mesma. O melhor horário que você consegue ir. O horário que você consegue ir sempre, principalmente. As pessoas ficam procurando o melhor horário quando, na verdade, elas não conseguiriam ir se ele existisse. Imagina se um cara que trabalha, estuda, faz tudo, chega no meu consultório e pergunta isso pra mim, eu falo pra ele assim, cara, você tem que treinar 2 horas da tarde. Pô, coach, mas esse horário eu tô trabalhando, eu tô estudando. Eu ia gerar uma frustração nesse cara enorme. E de verdade, isso não existe. Alguns estudos durante um tempo mostraram que o melhor horário pra pessoa treinar seria entre 10 da manhã e 3 da tarde, mas eles foram totalmente inconclusivos e não tiveram realmente um respaldo que fizesse a gente acreditar muito nisso. A expectativa e a observação prática que nós tivemos ao longo dos anos mostrou que grandes campeões treinavam em horários muito distintos uns dos outros. Alguns deles logo pela manhã ao acordar, outros na hora do almoço e muitos deles de madrugada, antes de dormir. Então o que eu posso te dizer é que mesmo que você tenha uma rotina puxada e o único horário que te resta para treinar seja antes de dormir, vai lá e faz o seu treino, porque isso pode colaborar para que você tenha esse cansaço físico que te falta e para que você tenha uma noite de sono menor. Pode ser que no começo você demore um pouco para regular seu organismo, até porque ele está passando por uma adaptação, mas isso com o tempo vai se consertar e vai acabar sendo melhor para você. Como que fica a dieta nesses casos? Muitas pessoas perguntam porque normalmente o pós-treino é feito com um volume maior de carboidratos para fazer reposição. Você não necessita de um volume enorme de carboidratos no pós-treino, desde que você cuide para que as entradas de proteína desse momento entreguem uma grande porção de leucina. Leucina, que é um dos compostos do BCAA. Por que leucina? Porque a leucina se mostrou altamente insulinêmica, ou seja, uma vez que você tome grandes doses de leucina, você vai ter pico de insulina também. E isso é importante no pós-treino porque você aumenta a captação de nutrientes. Então você não precisa de uma enxurrada de carboidratos necessariamente no pós-treino só porque você acabou de treinar, beleza? Cuide para que tenha uma boa parcela de leucina. Eu indico sempre a inclusão do BCAA nesses casos, que vai te entregar uma grande quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada sem a presença de gordura ou de carboidrato. Uma vez que você treine à noite, você também não precisa fazer uma refeição muito grande de carboidrato pré-treino. Basta que você tenha ao longo do seu dia uma quantidade de carboidrato condizente para que você chegue com seus estoques repostos nesse horário. Então você não precisa aumentar a quantidade de carboidrato só porque você está indo treinar agora, beleza? Se você não treina à noite, treina em outro horário, mas adora aquela sobremesa antes de dormir, eu falo para que você tenha cuidado. Não se esqueça que toda vez que você come grandes quantidades de carboidrato, principalmente de açúcares, que tem pico glicêmico mais rápido, você vai ter uma grande produção de insulina, e a insulina ela é contraposta a outros hormônios que colaboram para o seu organismo. Comer grandes cargas de açúcar antes de dormir faz com que você tenha uma produção de um hormônio chamado GH menor durante o seu sono, e isso pode não só atrapalhar a qualidade do seu sono, como a produção de um hormônio que é altamente benéfico para o seu anabolismo e para a sua quebra de gordura. Então, o mais
mais indicado para refeições grandes em carboidratos seria ao longo do dia. Nas últimas 3 horas antes de dormir, tenta diminuir um pouco o volume de carboidrato e lembrem-se, nem só o açúcar é carboidrato. Massas, pães, bolos em excesso podem ter o mesmo efeito. Até aquela batata doce, que é super condizente e indicada para dieta, pode fazer com que você tenha uma inibição da produção de GH. Então, a não ser que você treine em jejum pela manhã, você não precisa de grandes cargas de carboidrato, beleza? E uma coisa que é muito discutida é: a minha testosterona cresce quando eu durmo? Não necessariamente, mas um sono ineficaz vai fazer com que a produção que você tem de testosterona pela manhã seja prejudicada. Isso porque pela manhã são um dos maiores picos que você tem de testosterona. Após você ter liberação de alguns hormônios peptídicos durante o sono, você tem uma grande descarga adrenérgica. Você tem muita liberação de adrenalina e noradrenalina no sono. Isso faz com que você reaja produzindo testosterona. Se você teve um sono que não foi reparador, essa produção também é afetada e você tem uma produção menor de testosterona. Durante o sono, o que mais a gente produz, que é benéfico para a estética e para o rendimento, é o HGH. Então eu acho que isso responde um pouco às dúvidas de todo mundo que tem essas neuras do tipo: o que eu como antes de dormir, como que eu vou fazer, eu estou afetando meus rendimentos porque eu treino à noite e tal. Presta atenção no vídeo, compartilha se você curtiu as informações aqui, já deixa aquele like aqui se você achou que foi válido as informações. Comenta aqui nos vídeos da Growth se você está curtindo o conteúdo, o que mais que você quer ver, que tudo isso pode chegar para mim e para os outros integrantes do time, gerar um conteúdo cada vez melhor para você. Meu nome é Rubens Gomes, eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal para vocês. Valeu!